Bom dia, quase boa tarde, né? Vocês devem ter visto aqui que a gente está no Espaço Maker e aqui a gente adota uma proposta, né, de aprender a partir da construção de objetos, da manipulação desses objetos, né? Então, tem alguns exemplos aqui no espaço de materiais que foram produzidos pelo pessoal da graduação, né? Ou que são montados ali durante a aula para poder entender algum conceito, tá? Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre esse material. O professor Thiago aqui, ele que produziu aquelas peças que a galera está montando ali, ó. Tem umas estruturas até legais ali na ponta, ó. Temos uns arquitetos de potencial ali, né? Montando ali rapidinho. O professor Rafael, ele que montou o braço, o braço hidráulico aqui, né? Inclusive estava montando outro, deu certo outro, já foi? Ah, maravilha. E eu, junto com as meninas do meu projeto, a gente montou todos esses que tem essa plaquinha, que a gente chama de Make Make, e que a gente conecta, né? Ali aqueles jogos que estão naqueles dois computadores que tem controle remoto, né? Então a gente conecta a plaquinha aqui nesse controle remoto. E aí, a partir de indução, né? Quem está jogando precisa sempre segurar na pontinha, né, de uma dessas carrinhas de jacaré para passar a energia e vai controlando por aqui com um controlezinho. A gente até geralmente faz uma oficina em que os participantes montam o seu próprio controle para jogar, mas ali não deu muito por causa do tempo, né? Então, esse aqui é o Make Make, quem é educador, né? Essa plaquinha vem com um kitzinho, que vem a plaquinha, os fios, né? As garrinhas de jacaré, e o fio que conecta no computador, que é um USB, né? E você liga aqui e no computador, tá? Pode ficar tranquilo, fica tranquilo. Então, a gente monta qualquer coisa, né? Controle, tem o da dança aqui, que depois a gente vai chamar o pessoal, o tapete de dança, o piano, controle de jogo. Dá para usar qualquer material que seja condutivo. A gente, no caso, está usando papel alumínio, mas funciona com fruta, funciona com massinha, né? E dá para ir testando o que são os materiais que funcionam bem com isso. Essas atividades costumam fazer muito sucesso, né? Dá para fazer desde o pessoal do ensino médio 1, dá para eles montarem coisas simples. Eu já vi feira de ciências com a galerinha, né, bem novinha fazendo, eles mesmos fazendo as propostas de projetos, até, né, qualquer idade, porque depende da interatividade que você propõe aqui. E aí vai aprendendo um pouquinho, né, dessa parte da eletrônica, entendendo como funciona a eletricidade. Então, é muito utilizado aí para introduzir essa parte da robótica, da eletrônica, para as crianças menorzinhas criarem seus projetos, porque não envolve programação, né? É basicamente a gente fazer as conexões da plaquinha com que a gente vai utilizar e colocar para rodar o projeto. E aí eles podem usar a criatividade deles para ver o que eles vão fazer, né? Eu já vi montar corpo humano, já vi de tudo que vocês imaginarem, né? E por funcionar com massinha também no céu é o limite, né? Então, os projetos com Make Make são bem legais por causa disso, porque dá essa possibilidade de expressar a criatividade, né, e montar com muita facilidade esse material, né, como vocês viram aqui. Depois estou nos convidando, aqui nos computadores tem 2 jogos, um deles é um jogo autoral que eu fiz para o nosso projeto, que incentiva meninas a se interessarem pelas áreas de tecnologia, ou meninas e mulheres na MRD, tem outro de coleta seletiva, e tem o da dança do piano aqui. Bom, na Universidade Veiga de Almeida eu dou aula nas engenharias e no mestrado em ciências ambientais. E no IFRJ, Instituto Federal, eu sou professora no curso de gestão ambiental. Então, atualmente, as bolsistas que ajudam a gente nesse projeto aqui são de gestão ambiental. Todas meninas, porque é um formato, projeto com fomento da FAPERJ. Obrigada, FAPERJ. Elas são bolsistas. O professor Thiago, né, trabalha comigo no Núcleo de Inovação Pedagógica da Universidade Veiga de Almeida. E no núcleo a gente busca justamente isso, pensar formas criativas de ampliar o aprendizado, de fazer essa conexão com a ciência e também de promover a sustentabilidade a partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que a Veiga ela é signatária do Pacto Global da ONU e a gente segue essa linha, tá? Bom, e no nosso laboratório lá no Campus Tijuca, a gente fica inventando essas coisas e abre também espaço. O laboratório Vamaker, ele é um laboratório multiusuários, que a gente chama. Então ele foi montado, ele não é um laboratório de um curso, ele é um laboratório montado para atender os diversos cursos e projetos da universidade, para justamente ser possível, né, concretizar as ideias dos projetos. Lá nós temos impressora 3D,
nós temos canetas 3D, temos esses materiais eletrônicos, né, materiais de papelaria, ferramentas, e tem também o Fab Lab lá na universidade, que é laboratório de fabricação digital, que tem uma cortadora laser e tem uma router, né, que permitem também a gente criar estruturas mais robustas. Mas aí precisa ter treinamento, né? Isso é interessante porque vieram alguns professores ontem olhando as pecinhas que você montou, Thiago, e falaram, a gente recebeu a máquina lá na escola, mas ninguém sabe mexer, né? Nem na máquina, nem criar os arquivos, então não adianta também. Então, né, fica aí o apelo para os governos, comprem equipamento, mas deem treinamento para os professores, né, e para os alunos, porque senão não adianta, vai ficar parado, vai acabar estragando, né? E são equipamentos que têm, de fato, essa proposta da educação maker, a partir do construtivismo, né, do Simon Papert, tem um potencial enorme da gente desenvolver nas escolas e nas universidades, então tem que aproveitar, né? Bom, o professor Thiago vai falar um pouco da proposta dele com as atividades modulares que ele tem feito com o pessoal de arquitetura e engenharia. E o professor Rafael vai falar aqui do braço que ele montou também com os alunos de engenharia e que montou um agora com um aluno de segundo ano do ensino médio, né, que ele ajudou a montar. A gente cortou as peças na cortadora laser e ali foi a montagem. Mas antes de cortar lá, a turma dele fez um outro cortado na tesoura no estilete mesmo, vai na mão. Se não tem os equipamentos, vai na mão, né? A gente não deixa de fazer. Professor Thiago, eu não falei meu nome, né, mas vamos lá. Eu sou a professora Viviane de Apiaçu. Professor Thiago, conta pra gente um pouco dessa sua atividade. Oi pessoal, bom dia, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela aqui a atenção. Eu sou o Thiago e participo do Núcleo de Inovação Pedagógica da Veiga e também a gente desenvolve produtos e objetos que podem ser usados na educação. As peças lá que estão sendo bastante interessadas, né, foram desenvolvidas na laser pelos cursos de engenharias e arquitetura da universidade e acabou sendo também um objeto muito educativo e muito interativo nas exposições que nós participamos. Então é uma forma da gente poder engajar a educação por meio dessas peças que inicialmente foram feitas para serem estruturas mesmo de algumas residências e algumas peças mesmo para arquitetura e engenharia. Essa casa mesmo que a gente produziu, ela foi muito importante porque ela foi produzida na laser da própria universidade e acabou sendo um objeto de estudo e de educação para as feiras que nós estamos participando. Então é um prazer contar com essa audiência e também com essa proposta e também com o interesse de todo mundo. Muito obrigado. Essa proposta foi feita a partir de um desenho que foi baixado online e nós montamos o projeto dessa residência e eles precisavam de encaixar e montar a casa a partir do projeto. É uma forma de engajar os estudantes na importância da engenharia e do desenho, da representação do desenho arquitetônico nas residências. Obrigado a todos. Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael, do semipresencial lá da Veiga. Trabalho com projetos online, né, nas aulas online e concomitância presencial com os alunos. E lá nós fazemos projetos utilizando materiais recicláveis, papel Paraná. E antes de eu conhecer a cortadora laser da Vivi, nós lá na Veiga, né, a gente era na mão mesmo, estilete, tesoura, era o trabalho mais braçal do que a própria montagem dele. Né? A gente tinha que dividir a aula em duas etapas, uma só de corte e a outra só de montagem. Agora com isso aí não, nós vamos fazer tudo já mais prático, né? E nós montamos através da impressora laser, com papel Paraná cortado direitinho nas dimensões corretas, um braço hidráulico funcional. Esse braço, nós temos aqui 4 movimentos que ele exerce, né? Aí eu vou pedir aqui para o Thiago segurar aqui rapidinho o controle enquanto eu mostro aqui, né? E aí ó, nós temos aqui, o primeiro é a garra, que é essa parte aqui. Aqui. Quando eu aperto, a garra abre e aí eu volto ela fecha.
Aí dá esse movimento de segurar o objeto. Tem essa outra aqui, que é a parte de rotação do equipamento. Da mesma forma, ele vai para um lado, vai para o outro. Temos a parte que ele se eleva, a parte aqui de cima, e se abaixa para poder pegar o objeto no chão. E por fim, essa outra parte aqui que ele abaixa e sobe, só que ele às vezes dá um solavanco, assim como vocês viram. E esse projeto a gente utiliza a mecânica de fluidos, né, na parte de fenômeno de transporte, utilizando a água como um fluido oleoso aqui, que seria hidráulico, né, e fazemos funcionar com que os alunos tenham um conhecimento na prática daquilo que ele vê na teoria. Acabamos de fazer um braço hidráulico, como a gente falou ali com o aluno Caio, da escola Bezerra de Menezes. Ele ficou feliz porque ele foi contemplado e levou o próprio braço que ele fez e ficou super mega feliz. É isso que nós, educadores, gostamos. Que o aluno, além de aprender, saia satisfeito e feliz com a educação. Legal, Rafael. Com certeza esse braço vai fazer sucesso, ele vai mostrar para todo mundo, vai rodar a escola aí, com certeza, né? Então, essa ideia de aprender a partir dos objetos permite a visualização das dinâmicas, principalmente de fenômenos que são complexos, né, que a gente às vezes tenta explicar em sala, mas é difícil de assimilar, de concretizar. Além disso, essa proposta do construcionismo, né, da aprendizagem a partir do erro, da compreensão do processo, é super importante porque eles aprendem também com o erro. E aprende que se frustra assim, que dá errado sim, depois dá certo, a gente vai ajeitando no meio do caminho, né? A gente consegue ativar o engajamento maior desses alunos nessa participação, no envolvimento na construção. É diferente de só utilizar, né? Ele entender na hora que está montando tudo isso, como é que faz, que peças tem que ficar soltas ou que tem que ter alguma flexibilidade para se movimentar, né? Entender essa parte toda. E ele trabalhou com engenharia ciclo básico, mas isso dá para trabalhar com física no ensino médio, tranquilo, né? Faz muito sentido aí, esse conteúdo de hidráulica e básico, ele inclusive é objeto do Enem, né? Cai no Enem, então dá para fazer uns aulões, de repente, alguma coisa contemplando isso, né? E essas estruturas aqui do professor Tiago são muito interessantes para discutir geometria, né? Para discutir a noção de espaço, né, professor? Então, eu acho que para além da universidade, todas essas estruturas, aqui dá para entender um pouco da questão da física também, né? A indução, a condutividade, quais são os materiais condutivos, dá para trabalhar com diferentes materiais, o que não conduzir, por que conduz, por que não conduz. Então, a gente vai aprendendo aí ciência e tecnologia, né? Se divertindo e a partir de objetos. Que, claro, se a gente tem o equipamento, vai usar, né? Vai cortar lá na cortadora laser, vai usar a impressora 3D. Se não tem, vai fazer de massinha, de plástico, de papelão, de papel alumínio, do jeito que der, que também funciona. Talvez não vai ficar tão preciso, né? Mas vai funcionar, né? Ali, ó, o pessoal da Fono, né? Da Odon, vocês são da Fono todas, né? São do curso de fonoaudiologia, lá da UVA. E na disciplina lá delas, anatomia, como é? Anatomia do sistema fonador, né? A disciplina, eles aprenderam com a professora usando impressão 3D. Então não ficou só no livro, né? Produziram as peças da laringe, né? Foi da laringe, não foi a turma de vocês? A turma anterior, a turma de outra turma de anatomia também, produziu os ossos de um crânio, então tem um crânio que monta as pecinhas também. Então eles buscam os objetos digitalizados, né? Os objetos digitais, na verdade, de modelos, participam do processo da impressão 3D e depois vão entender aí como é que funciona. Meninas, vem aqui mostrar esses objetos, por favor. Foi produzido com a professora Tatiana Lima, né? Vocês foram com a Tatiana, né? Mostra lá pra elas, eu já conheço, né? Então, ó, estão aí. Ali, ó, tá filmando ali, ó, mostra lá. Ali pra câmera, né? Então, expliquem aqui pra gente o que é e como é que foi essa produção aí, como é que foi participar da produção dessas peças durante a aula. Que diferença que isso fez para o processo de aprendizagem? Eu preciso que você chegue. Senta aqui vem aqui, senta aqui no lugar dele. Daniel,
Bota mais uma cadeira ali para mim, por favor. E uma aqui. Então, vamos lá. A Samara. Pra gente, Samara. Oi, eu sou a Samara, sou aluna do terceiro período de fonoaudiologia da UVA. E quando a professora Tatiana veio com a proposta de fazermos uma laringe, na verdade a gente não sabia nem por onde começar. E quando ela contou pra gente a possibilidade de fazermos esse material na ala maker da faculdade, isso nos acendeu a possibilidade de aprender de uma forma visual. Porque a leitura ajuda muito, mas quando a gente consegue visualizar tudo que a gente lê, a gente assimila com muito mais facilidade. Então nós conseguimos criar uma laringe, né? E baseado nisso a gente conseguiu entender o funcionamento. A gente consegue hoje, como estudante ainda, mas olhar o material e identificar exatamente o que significa cada coisa. É claro que as cores não foram pintadas, né, na sala maker, mas a gente fez de uma forma didática para que pudesse facilitar o aprendizado de todas as pessoas que tivessem acesso. Então a estrutura foi impressa na impressora 3D, não foi isso? Lá com a gente, com o suporte do nosso laboratório. E aí depois eles fizeram aí ficar bonitinho assim, coloridinho, mostra aqui, ó. Porque são partes, né, que são muito pequenas também, então para entender cada uma dessas partes a gente tem fonoaudiólogos aí que entendem bem o que estão fazendo, né? Pra gente que é professor, fundamental, né, pra gente cuidar aqui da nossa voz. Fala um pouquinho também para eles, a sua percepção dessa atividade. Oi, gente. Então, não foram feitos alguns como quebra-cabeça, que está ali na mesa também. Nós fizemos essa legenda, né, com todas as cores, como é que funciona, o que é o que, qual é a parte da cartilagem, qual é a parte da epiglote, tudinho. E foi assim que a gente coloriu cada parte de uma cor para poder saber identificar. Fizemos alguns também maiores para ficar como quebra-cabeça, porque desmontando, né, essas 3 aqui são montadas, mas as outras estão desmontadas por parte, para ver se realmente aprendeu para ficar como um jogo, né? Tipo, fizemos músicas, fizemos joguinhos e o grandão que está ali é como quebra-cabeça, então fica bem mais complicado para ver se realmente aprendeu. E foi assim, foram 4 turmas, se não me engano, né? Não estão todos aqui, porque fizemos alguns outros, e foi isso. Obrigada, meninas. Então isso é interessante para ver, né, porque a gente fica muito focado na área de engenharia, engenharia, mas a gente tem esse potencial com todas as áreas. A gente tem trabalhado muito com o pessoal de saúde, bastante mesmo, né? Eles demandam bastante da impressão 3D, das peças anatômicas, né, para poder entender essas partes. Estão modelando mais alguns, tem projeto em andamento. Já teve modelagem de prótese, né, para uma menininha que é atendida lá na clínica escola, de dente também, né, para o pessoal da odonto fazer demonstração de trauma dentário. Então, e o pessoal da área de educação tem ido muito lá também para aprender a usar tudo isso, saber como utilizar, né? Então tem sido muito interessante trabalhar com essa proposta multiusuários e colaborar com todos os cursos. A gente trouxe para cá algumas das atividades, materiais para que quem está rodando aqui possa conhecer. Vamos continuar, a semana toda a gente está aí, algumas atividades, por exemplo, o braço está só hoje, o braço hidráulico, né? E elas também, né? Mas tem algumas atividades que continuam durante toda a semana até sexta-feira, e outras são em função da disponibilidade dos participantes. Amanhã tem mais coisas, a gente está fazendo esse rodízio aí. Então, está validado, aprende melhor construindo. Sem dúvidas, é muito mais fácil a compreensão, a assimilação de tudo que a gente faz quando a gente consegue visualizar tudo que a gente lê. Muito obrigada. Professor Rafael, você sente diferença entre as turmas que constroem esses braços e as que vão aprender ali na teoria só? Até com aqueles simuladores online, né, digitais, também são legais, mas não é concreto, né? Eu acho que a gente está fazendo um caminho contrário, digitalizou tudo, né? Mas a gente percebe que o processo o processo cognitivo, né, de aprendizagem é diferente, até na escrita, na mão. Então, tocar, montar, entender como monta, fazer do zero, isso faz uma diferença enorme nesse processo de aprendizagem. Então a educação maker, ela traz muito, né, essa pegada, e se a gente tiver equipamento melhor, mas se não tiver, a gente vai com o nosso melhor equipamento aqui, né, que são as mãos e o cérebro. Esse processador aqui funciona muito bem, e
e tem dado muito certo. Conta pra gente como é que tem sido a reação dos alunos nessa montagem, que tipo de dúvidas que aparecem. Realmente o que acontece é o seguinte, o aluno, na verdade, ele pensa logo que vai começar pela base. E a montagem desse braço hidráulico é o oposto. Você começa pela parte de cima para chegar até a base. Porque senão nós não vamos ter mão para poder construir e preciso prender ele na base. E ele realmente, os alunos, eles entendendo o processo, as etapas do processo, não pulando os processos, ele aprende muito mais e fica mais rico. E aí ele vê na prática aquela teoria e clareia a mente dele. E aí fica aquela coisa assim, nossa, então agora para isso que eu aprendi? Exatamente. Você aprendeu para isso. E onde é aplicada essa parte do braço hidráulico? Estava até falando com o aluno ali do ensino médio. Naqueles estaleiros, quando vai pegar o container, aqueles braços hidráulicos é o princípio, o mesmo princípio que se utiliza. E do ensino médio é a parte de hidráulica, a parte de hidrostática, pressão, força, a densidade. Aí é que eu posso trabalhar N coisas. Força, leis de Newton, posso trabalhar um mundo aqui. E aí nisso o aluno fica mais interessado, ver não somente a física como uma só fórmula e fica feliz quando ele vê o produto que ele conseguiu construir funcionando. É essa a nossa meta, fazer com que o aluno aprenda, para fazer com que o aluno participe e goste do que ele está estudando. É isso, né? Tem muita coisa, aqueles elevadores de mecânica também, né? Hidráulico. E a gente até fala na aula, aquilo vai dando os exemplos, mas quando eles estão vendo aqui funcionar, para além de aprender o conteúdo melhor, é ver que aquele conteúdo tem aplicação, né? Clara, que fica muito evidente para eles, que serve de fato para alguma coisa. Se ele faz isso, sabe lá, mas a partir do momento que ele aprende esse em casa, se ele tiver interesse, vai, né? Não tem limite mais para eles poderem aprender o que vão fazer. Então a gente vai despertando, né, também porque a gente chama de educação STEM, né, que é de ciências, tecnologias, engenharias, matemática, que é desenvolver esse pensamento lógico, né, e compreender aí como monta essas estruturas. Muito legal, professor. Professor Thiago, qual tem sido a principal? Vamos fazer um rodizinho aí da cadeira de novo. Vai lá? Desculpa, gente, aqui tá meio curto aqui, aí vamos lá. Professor Thiago, conta pra gente qual tem sido assim, o principal desafio na montagem, porque o professor Thiago pega o pessoal na engenharia e na arquitetura, assim, acabou de chegar, sabe? Veio da escola ontem e está entrando para a universidade. Então já tem aquele choque, né, da mudança de ambiente, de proposta. E aí já é logo desafiado a montar um negócio desse. Como é que tem sido isso? O principal desafio é justamente fazer a mudança entre o desenho e o protótipo físico, porque nós estamos acostumados a realmente produzir as casas, né? A morar numa casa, mas a diferença entre o profissional e o usuário é justamente desenhar e interpretar o desenho. Por isso que a atividade é diretamente relacionada à compreensão do desenho técnico. E você vai compreender o desenho técnico para produzir melhor. Esse é o foco da atividade. Acho que o maior desafio é justamente isso. Eu queria ter aprendido assim. Eu lembro quando eu fiz desenho técnico, nada daquilo fazia sentido para mim. A face não sei o que, desenha dali, tem que... Achava que no caos era bem difícil para mim. Então, com isso aqui, né, fica muito concreto. Eu lembro que também geometria analítica, quando virou 3 eixos na matemática, aquilo para mim também não fazia sentido. A professora tentava explicar, o outro eixo vai para lá, eu ficava assim, mas para lá onde, né? Eu só consegui entender quando ela mostrou aquilo da parede e falou aquilo ali. Meu cérebro, eu preciso muito do concreto para conseguir entender. Agora a gente tem peças, né, a gente consegue, para o educador, a gente está desenvolvendo cada vez mais formas de produzir os nossos próprios recursos educacionais, porque a gente necessita, né? A professora Ondina também está aqui com a gente, professora da psicologia da UVA. E vem, professora. Exatamente, eu sei disso, que a cabecinha dela está ali, e eu vou aproveitar e perguntar. Obrigada, Thiaguinho, vou botar mais uma cadeirinha para você. Eu queria perguntar, aproveitando que ela é da psicologia, justamente isso, sobre a perspectiva da psicologia e desse processo de aprendizagem, como é que ter o concreto, manipular, se emocionar, né, porque isso faz diferença na assimilação do conteúdo, como é que a gente adotar essa perspectiva maker faz diferença nesse processo de aprendizagem? Faz porque nós temos 3 instâncias, né? A
a inteligência, e nós nascemos com um quantum de inteligência. Nós temos a cognição, que se desenvolve por estimulação, por uso, e nós temos o psiquismo, que é uma instância de subjetividade que a gente tem no nosso... Ela se desenvolve a partir das questões, não só relacionais, como também da sexualidade, da libido. É importante a gente entender que essa questão da aprendizagem, ela está voltada primeiro para a oponência do polegar. Temos que usar a musculatura fina. Começamos com a necessidade de uma criança engatinhar. Se ela não engatinha, ela não vai desenvolver habilidades para escrita, ela vai escrever com a mão, ela não vai escrever com a mão. E a inteligência, se a gente pegar filogeneticamente, pela formação da arqueologia, a gente vai ter uma evolução das espécies, chegando ao Homo sapiens, pela necessidade do período glacial obter utensílios para a aquisição de alimentos que estavam embaixo do gelo. Isso fez com que os gibões, os símios, os macacos, pudessem fechar as suas mãos, mudando a inserção do polegar, que nos macacos é de um ângulo de 90 graus e a nossa é de 45 graus. Essa mudança, eu sou evolucionista, eu acho que todos nós, sem exceção menos dos macacos, depende dessa oponência. Essa oponência, ligeiramente não, ela é ignorada pelas pessoas de modo geral, mas ela é fundamental para o desenvolvimento cognitivo. A cognição se desenvolve em quatro estágios. Sensório-motor, que é quando o bebê nasce, até 2 anos. Aí nós passamos por um período de aprendizagem do simbólico, que é abstrato, e depois, que é todo de copiar, a criança aprende por imitação, e aí a gente passa para o que ela está falando, que é para as noções do concreto. Se a gente não vive o concreto, a gente não pega um bonequinho, outro bonequinho. Para a gente entender que tem 2 bonequinhos, é muito difícil a gente visualizar no número 2 uma quantidade que lhe corresponda. Então, o concreto é fundamental. Nós entramos no terceiro estágio, que se chama operatório concreto. É onde a gente vai aprender as funções executivas do raciocínio lógico. E aí a gente se prepara para a alfabetização, para a aquisição de raciocínios matemáticos. Então é muito importante que a pessoa passe por esse estágio primeiro. Por isso que na pré-escola a criança vai pintar, vai desenhar, vai usar massinha, vai usar muitas mãos. Ela vai viver uma série de estímulos para desenvolvimento cognitivo, para quando ela entrar na área de funções psíquicas superiores, que são essas abstratas, quando a criança começa a poder tratar de assuntos que são abstratos, ela vai precisar passar por esse processo. Aí a universidade onde nós trabalhamos permite que os sujeitos que venham de vários níveis diferentes de aprendizagem consigam partir desse caminho do concreto, visualizar, poder projetar e ver aquilo que foi imaginado, construído concretamente através dos nossos laboratórios makers, por exemplo. É maravilhoso, é lindo de ver. Obrigada, professora. É isso, né? A gente compreender, acho que isso é super importante, o educador tem que entender como a gente aprende, porque senão a gente não consegue propor atividades que facilitem essa aprendizagem, né? Cada vez que ele está usando as mãos na manipulação das estruturas maker, por exemplo, ele está desenvolvendo, sem saber, inconscientemente, a estimulação cognitiva para aprender melhor, fixar melhor a concentração, a atenção, a memória. Então, estamos no caminho certo, né? E as escolas, isso está sendo aderido pelas escolas, municípios, estados. Eu falo de novo, não adianta comprar equipamento sem treinar o professor, né? Sem ter material e insumos para poder usar esses equipamentos. Então, é super importante a gente ter esses espaços maker nas escolas, como tem sido feito, mas precisa o pacote completo, né? Então, a gente espera aí que isso evolua ainda mais, porque a gente acredita muito nesse caminho. Então, agradeço ao professor Rafael, professor Tiago, professora Ondina, meninas da Fono, pela participação. A gente faz uma outra rodada dessa conversa à tarde, porque agora está no horário do almoço, o pessoal está saindo e está chegando aqui nas escolas, tá? Muito obrigada. E convidamos todo mundo para continuar participando das atividades.